Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Java. E na aula de hoje nós vamos falar sobre arrays bidimensionais, que são as matrizes. Nós já aprendemos sobre arrays e hoje vamos aprender a controlar esses arrays especiais aí que são de duas dimensões. Bora para a prática? Então pessoal, aqui ó, com o arquivo da aula passada, onde nós aprendemos métodos, para trabalhar com arrays, vamos desmanchar tudo aqui e aprender métodos para trabalhar com matrizes. O que é uma matriz? Nada mais é do que um array que tem duas dimensões, ou seja, a gente exemplifica que é um array de linha e coluna. Isso é uma matriz, tá? Eu vou ter um índice que vai controlar uma dimensão e outro que vai controlar outra dimensão, que vão representar as linhas e as colunas. É como se cada posição do primeiro índice eu tivesse um novo array, beleza? É mais ou menos esse o conceito. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Clica aí no se inscrever, rápido e fácil, e não vai atrapalhar o seu vídeo. Aproveita, ativa o sininho, meu bom, porque aqui são aulas de segunda a sexta para você receber as nossas notificações, beleza? Já deixa o seu like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece pro final, hein? E ajuda o nosso canal, meu bom, a nossa rima de sempre. Também segue a gente no Insta, tá? Dá essa força lá pra gente. Aparece aí o QR Code com o endereço do Insta. Lá a gente posta conteúdos diferentes aqui do canal. Show de bola? Vamos lá então. Vamos lá. Vamos apagar. Vamos começar com tudo do zero, tá? Vou apagar tudo aqui. Aqui também, tá? Como eu não vou utilizar classes especiais do array, nós podemos apagar tudo isso daqui. Eu também não vou usar scanner para poder fazer leitura, mas eu vou utilizar, já prevendo aqui, ó, vou utilizar números randômicos, tá? Então, para a gente que ainda não usou, para você que não conhece, não sabe como utilizar números randômicos em Java, vamos aprender aqui na aula de hoje também. Então, nós vamos precisar importar aqui, ó, System Security, Security, beleza? Security Random, aqui ó, Security Random. Com esse import aqui a gente consegue trabalhar facilmente com números aleatórios, beleza? Agora vamos ao que importa aqui, que é a parte dos arrays. Aqui é o seguinte, um array, como eu falei, ele é a parte da matriz, né? Uma matriz ele é um array de duas dimensões. Então olha só, a base aqui é exatamente a mesma. Então nós vamos criar aqui um array inteiro, beleza? Que eu vou chamar aqui de números. Isso aqui é uma variável. Para transformar isso aqui em um array, eu coloco aqui o primeiro índice. E para transformar em uma matriz, eu coloco um segundo índice. Então isso aqui eu tenho, nesse formato aqui, eu tenho exatamente uma matriz. E aqui vamos instanciar exatamente da mesma maneira, informando aqui o número de linhas e colunas que a nossa matriz vai ter. Nesse caso aqui eu estou criando uma matriz de 3 linhas e 5 colunas. É como se fosse esse tipo de tabela aqui, ó. Vou representar bem rapidinho aqui. Quer ver? Deixa eu ver se vai facilitar aqui a nossa vida aqui, ó. Cadê as formas desse negócio aqui, gente? Aqui, ó, formas. Então eu faço aqui, ó, são 3 linhas, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ixi, eu tô ruim de Paint, tá? Vamos desenhar de novo aqui, ó, mais rápido. Então, 1, 2, 3, beleza? É esse primeiro índice aqui. Agora 5 colunas. Então a representação fica bem fácil. Aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é uma representação desse array aqui de 3 linhas e 5 colunas. Lembrando que o índice sempre começa em 0. Então, essa aqui é a linha 0, coluna 0, tá? Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é só para poder facilitar a visualização, o entendimento. Tá feio, eu sei, mas é só para vocês entenderem aqui, para a gente não perder muito tempo. Então, linha 0, coluna 0. Essa aqui, ó, é a linha 1,
essa célula, ó, linha 1, coluna 0. Essa aqui, ó, é a linha 2, coluna 0. Beleza? E aqui também tem os índices, ó. 1, 2, 3, 4. Essa célula aqui, qual que ela é? Essa aqui, ó, ela é a linha 1, coluna 3. Beleza? Então seria 1 no primeiro índice e 3 no segundo índice, tá? Seria aqui ó, indicando a posição 1 e aqui a posição 3. Eu estou indicando exatamente essa célula aqui. Show de bola? Show de bola. Beleza, fácil aqui da gente entender. Posso utilizar constantes igual nós criamos lá no array? Pode, sem problema nenhum. Aqui eu posso criar aqui, ó, final int linha. Coloco aqui 3. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Final int coluna 5. E aí eu uso aqui as constantes. Linha, coluna. Beleza. Nada de extra aqui até agora, porque isso aqui a gente já viu que é possível em array. Tudo que é possível em array também é possível em matrizes, porque a base é exatamente a mesma. Beleza? Vamos aqui preencher essa matriz com números aleatórios. Então, olha só. Nesse caso agora, nós temos dois índices. Então, eu preciso de um índice para percorrer, de um for para percorrer o primeiro índice e de outro for para percorrer o segundo índice. Como eu tenho essa representação de linha e coluna, eu vou colocar um for dentro do outro. Eu fechei o paint aqui, mas é como se, por exemplo, o primeiro for ele vai percorrer as linhas, o segundo for as colunas. Então eu pego o primeiro for, o índice dele 0, eu estou na linha 0. Para esse índice, eu tenho um novo for que vai percorrer as colunas. Beleza? Depois que o primeiro índice troca, ele vai para a linha 1. Aí o segundo for volta e percorre as colunas. Depois o primeiro índice vai para a linha 3 e o segundo for volta e percorre as colunas. Beleza? É essa a ideia aqui que a gente vai fazer agora. Então eu vou criar aqui uma variável chamada linha, aqui nesse índice, né, iniciando em 0, enquanto linha for menor. Como eu criei a constante, eu posso usar a constante aqui. Tá? Vai facilitar o nosso trabalho. Linha mais mais. Então aqui eu tenho um for que percorre as linhas, o primeiro índice aqui do nosso array. Dentro desse for, eu vou criar um novo for que vai percorrer as colunas, ou seja, cada uma das posições aqui do primeiro índice. Para cada posição do primeiro índice, eu faço um novo for. Beleza? É isso que a gente está indicando aqui, ó. Então, int c igual a 0. Para c menor que coluna, vou buscar de novo aqui a nossa constante. C++. Beleza. Então, aqui eu tenho o for que faz que percorre, né, a nossa matriz. Eu quero colocar um número aleatório em cada posição da nossa matriz. E aí é por isso que nós fizemos o import aqui de secure_random, para a gente gerar um número e colocar na posição atual. Lembrando que, como linha começa com 0 e coluna começa com 0, a primeira posição é a linha 0, coluna 0. É aquela primeira célula lá daquele desenho que eu fiz no Paint. Então, eu vou pegar aqui ó, o nosso array, números, e vou falar aqui números na posição linha, coluna, recebe, e aí vai ser de acordo com o índice que tiver no for. Recebe new secure_random. Eu vou pegar aqui um next int, que eu quero gerar um número inteiro de 0 a 100. Beleza? Então eu vou gerar um número entre 0 e 100 e colocar aqui na posição do nosso array que está sendo trabalhado aqui em cima. Beleza? Joia. O que eu posso fazer agora? Eu quero imprimir esses dados. Como que eu posso fazer essa impressão? De uma maneira geral, eu vou criar um for. Aqui, ó, vou criar essa mesma estrutura de for que vai percorrer toda essa matriz, essa matriz que nós criamos, exatamente da mesma forma que nós preenchemos, nós vamos percorrer
para fazer a impressão. E aqui eu vou dar um system out print. Aí a gente pode escolher qualquer um dos métodos de impressão, tá? Vou dar aqui um printf, que já que eu tenho inteiros, então eu quero imprimir aqui 1% de, com um tracinho, beleza? E aqui o que vai ser impresso? Eu quero imprimir o valor que está na posição linha e coluna do array. Show de bola? Depois que acabar isso daqui, o que eu quero fazer? Eu quero dar uma quebra de linha, tá? Então eu posso, por exemplo, pode ser aqui, ó, printf, mais fácil que já está aqui, ó, com %n. Então ele vai imprimir as linhas, os elementos das linhas, quebrou a linha, volta para cá, próxima linha, imprime os elementos da linha atual, quebra a linha, volta para cá, imprime os elementos da última linha, quebra a linha, não tem mais nada que ele sai do for. Vamos ver isso daqui rodando? Run code. Deu um errinho aqui. Vamos ver aqui, eu utilizei i aqui, né? Olha só, é o costume, né? Na verdade eu estou usando o índice L aqui, mas como eu copiei, né? Aqui índice L. Beleza. Joia, acho que não tem mais não. Vamos rodar. Run code. Beleza. Rodou aqui, ó. Tá aqui a nossa matriz gerada, tá vendo? Com 3 linhas e 5 colunas. Cada vez que eu rodar esse programa, ele vai gerar valores diferentes. Então, se eu rodar novamente aqui o Run Code, eu vou ter a mesma matriz, mesma dimensão, certo? Com valores diferentes. Por quê? Porque eu estou usando Security Random e gerando números aleatórios de 0 a 100. Show de bola? Show de bola. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos melhorar isso daqui. Vamos usar mais recursos. Vamos criar uma função, um método que vai fazer a impressão dos dados para mim da minha matriz. Como que eu faço isso? É muito simples. Olha só, vamos criar aqui então um método para isso. Vai ser public, vai ser static, porque o método main é static. Não vai retornar nada, vai se chamar imp dados. E imp dados vai receber o quê? Vai receber o nosso array de inteiros, que eu vou chamar de ARR, que é a nossa matriz, né? MTZ, nossa matriz, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Isso aqui para facilitar a nossa vida, né? Facilitar a nossa vida aqui é muito importante. Vou pegar esse for aqui e jogar aqui dentro, ó. Certo? Só que aqui agora eu não vou gerar. Vou melhorar aqui, ó, linhas, porque eu já estou usando L aqui, né? Linhas e colunas. Aqui, ó, linhas, colunas. Aqui o nosso array agora é o parâmetro, então MTZ, e dá no final aqui uma quebra de linha. Show de bola, show de bola. Vamos chamar agora, toda vez que eu quiser imprimir os valores dessa matriz, basta eu chamar agora aqui o método impDados e passar o que para ele? Aqui, eu preciso passar a nossa matriz, o número de linhas e o número de colunas. Então a nossa matriz, o número de linhas e o número de colunas que estão aqui nas nossas constantes aqui, ó. Beleza? Vamos ver se isso vai funcionar, ou se tem algum erro. Funcionou. Aqui, ó. Certo? Então, o que aconteceu agora? Eu acabei apagando aqui, né? Eu nem vi aqui que eu apaguei a função que gera os números para essa matriz, tá? Podemos criar também, tá? Claro, podemos criar aqui, ó, e vai ser essa mesma base. Vamos criar a função, então, ao invés de colocar lá dentro do main. Então, eu vou criar aqui, ó, gera dados. Vai receber a matriz, número de linhas e número de colunas. Mesmo esquema aqui, só que ao invés de system.print, ele vai falar que aquela posição e aquela coluna recebe aqui, ó, um new
security_random.nextInt de 0 a 100. Beleza? Então agora eu tenho duas funções. Eu tenho uma função que gera dados, e uma função que imprime os dados. Vamos ver isso daqui. Run code, gerou os dados, imprimiu os dados. Tá vendo? Beleza? E aqui acontece uma coisa importante. Nós falamos que em Java, eu falei com vocês que em Java não existe passagem por referência, exceto quando a gente está falando de matrizes, tá? Quando a gente está falando de matrizes, a passagem automaticamente é por referência. É por isso que eu passei a matriz aqui, ó, por parâmetro para essa função, e ele realmente atualizou os dados daquela matriz. Porque esse caso, ele não vai fazer uma cópia dessa matriz aqui para a função. Ele vai usar diretamente a matriz, certo? Referenciada aqui na memória para essa função. Se fosse uma passagem por valor normal, tá? Ele não iria incluir esses dados efetivamente nessa matriz, tá certo? Ele iria incluir na matriz que ia ser gerado como cópia aqui dentro. Mas nesse caso, quando eu falo de arrays, automaticamente é uma passagem por referência. É por isso que ele consegue alterar os dados na matriz que está aqui do lado de fora dessa função. Isso acontece em Java, beleza? Não só em Java, C++ também, C# também e por aí vai, tá bom? Então tá aí, é assim que a gente trabalha com matrizes em Java. Bastante simples, né? Muito legal. Próxima aula eu vou vir com um exercício bacana que vai envolver matrizes e muitas outras coisas que nós já aprendemos no nosso curso. Se vocês já quiserem irem praticando aí, nós vamos criar um jogo da velha, que nós já fizemos aí lá no React e em outros sistemas, aqui em Java. E por que a gente cria um jogo da velha? Porque dá pra gente praticar muito essa questão de matrizes dentro da linguagem que a gente está trabalhando. Show de bola? Te espero na próxima aula. Não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha, segue a gente no Insta. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau!